Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube e plataformas de áudio, sejam muito bem-vindos. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo são obesas, 650 milhões de adultos, 340 milhões de adolescentes e 39 milhões de crianças. E esse número continua aumentando. A Organização Mundial da Saúde estima que até 2025, aproximadamente 167 milhões de pessoas, entre adultos e crianças, ficarão menos saudáveis por estarem acima do peso ou obesas. Quem conversa comigo sobre esses dados alarmantes é o cirurgião bariátrico Dr. Rodrigo Nietzsche. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo jóia, Soraya. Doutor Rodrigo, já que a gente está falando desses números que assustam, mas que ao mesmo tempo às vezes passa despercebido pela população, porque muita gente ainda não considera a obesidade como uma doença, de que formas a obesidade pode comprometer a nossa saúde e quais sistemas do nosso corpo são afetadas por ela? Isso que você falou é algo bem importante, né, Soraya? O paciente obeso, ele não se vê como um paciente doente, né? O paciente valoriza doenças como hipertensão, diabetes, problemas articulares, né? Porém, a obesidade, se ele não tem nenhuma alteração nos exames, ele se considera saudável, né? Esse é o grande perigo dessa doença, que é uma doença silenciosa e, ao mesmo tempo, muito traiçoeira nesse sentido. Então, a obesidade, Soraya, e para quem nos assiste, é o fator de risco para vários outros tipos de doenças, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, problemas articulares, problemas como infarto do coração, além de doenças de aspecto psicológico, né? Como ansiedade, depressão, perda da autoconfiança, perda da autoestima. Então, a obesidade tem essas duas faces, ela tanto compromete a saúde orgânica, como também a saúde mental do paciente. Tá certo. Bom, a gente está em março e durante todo esse mês, o mundo todo está com os olhos e atenção voltados para esse tema, a obesidade. Dia 4 de março foi o Dia Mundial, né, de Combate à Obesidade, e a Organização Mundial de Saúde está desenvolvendo um plano de ação de aceleração para deter a obesidade, né? Combater essa epidemia em países com elevada carga e catalisar a ação global. O plano vai ser discutido, doutor, na Assembleia Mundial da Saúde em maio desse ano, portanto, daqui a 2 meses, né? Na sua opinião, como profissional dessa área, você convive de perto com o drama dessas pessoas, qual que é a chave? O que pode acelerar esse processo para deter a obesidade? Primeiro passo é o paciente ele identificar que a obesidade é uma doença e procurar ajuda, né? E a partir daí, de acordo com o grau de obesidade que o paciente tenha, a gente vai estipular qual que é o melhor tratamento para ele, né? Eu sempre falo para o paciente no consultório que não é todo mundo que come muito que tem obesidade, né? Tem muita gente que come em excesso e que não desenvolve obesidade, ou seja, a obesidade ela é uma doença multifatorial. E aí a gente tem que avaliar em cada paciente como que vai ser a melhor maneira de tratar, né? De acordo com o grau de obesidade. Se esse paciente tem uma obesidade inicial, se ele já tem uma obesidade grau 2 ou uma obesidade mórbida, a gente vai estipular qual a melhor opção. Porém, em linhas gerais, o paciente tem que ter hábitos saudáveis, praticar atividade física de maneira regular. O paciente que tem tendência tem que controlar a ingesta então de calorias, de carboidratos, principalmente no período da noite, né? Mas inicialmente o paciente tem que se ver como sendo portador de uma doença e procurar ajuda de algum profissional. Tá certo. Bom, dentre os tratamentos que existem hoje para a obesidade, a gente cita a cirurgia bariátrica, que é a sua área, né, e que hoje tem uma abordagem muito diferente da que se tinha há uma década, né, atrás. Quando que esse procedimento é indicado, doutor Rodrigo, e quais benefícios são alcançados? E mais, quem pode fazer esse procedimento? Sim. Então, o tratamento para a obesidade, ele é dividido em tratamentos conservadores, que são os tratamentos sem a uso de procedimentos, né? Como, por exemplo, as medicações, as dietas e atividade física, e os tratamentos em que a gente envolve os procedimentos, como, por exemplo, a endoscopia, que pode, então, ajudar a tratar esse paciente através do balão, e um procedimento mais novo que é a gastroplastia endoscópica, e a cirurgia bariátrica, então, que está na ponta da linha para os pacientes que têm uma obesidade um pouco mais avançada, né?
Qual que é o papel da cirurgia bariátrica? Então, a cirurgia bariátrica faz uma série de mudanças no organismo do paciente, tanto mecânicas como também mudanças hormonais. Então, o paciente que realiza uma cirurgia bariátrica, ele tem um estômago menor, então ele vai ter uma menor capacidade de alimentação, ele atinge a saciedade de uma maneira mais precoce e também o paciente sente menos vontade de comer, menos ansiedade pela comida por uma série de mudanças hormonais que acontecem no corpo depois da cirurgia bariátrica. Então a cirurgia bariátrica ela vai muito além desse componente mecânico de redução do estômago, né? A cirurgia bariátrica também gera uma série de mudanças hormonais que ajudam esse paciente, preparam o paciente para perder peso, para conseguir se manter numa dieta a longo prazo. A cirurgia bariátrica está indicada a partir de um IMC de 35, na presença de doenças associadas, que é a fórmula do IMC, é uma fórmula em que a gente utiliza o peso e a altura. De 35 a 40 o paciente é obeso grau 2 e acima de 40 o paciente tem obesidade grau 3. Então vamos dizer assim que em linhas gerais, a partir de 35 esse paciente já pode ser um candidato, ele pode ser avaliado para fazer a cirurgia bariátrica. Com relação às doenças que são consideradas como comorbidades para a gente realizar a cirurgia bariátrica, no paciente que tem, por exemplo, obesidade grau 2, mas hoje em dia já se sabe até que no paciente obeso grau 1, o IMC entre 30 e 35 também, se o paciente for um paciente diabético, ele pode ter indicação e se beneficiar então da cirurgia metabólica, que na verdade é a cirurgia bariátrica, mas com um nome diferente, né? Então, estão, além do diabetes, doenças como hipertensão, como a apneia do sono, que é o fato do paciente à noite ter pausas na respiração, então o paciente ele tem muitos roncos e apneias noturnas, problemas articulares importantes em coluna, joelho, quadril, que são decorrentes, né, do excesso de peso a longo prazo, né? Doenças como colesterol muito elevado, né? E essas são as doenças mais clássicas, digamos, mas o benefício da redução de peso também previne uma série de outras doenças associadas, inclusive vários tipos, né, de câncer e todo o benefício também psicológico de elevação de autoestima, autoconfiança, maior ânimo. O paciente ele acorda mais disposto, ele tem um sono mais reparador, né? Então é aquilo que eu comentei, a obesidade ela é uma doença que age tanto no aspecto emocional como na saúde orgânica do paciente. Então você reduzindo o peso, você consegue prevenir vários tipos de doença. E o que ou quem determina a técnica utilizada nesse procedimento, doutor? Esse é um assunto bem interessante, até muitas vezes polêmico, né, no consultório, porque o paciente ele já chega com alguns conceitos, né, durante a consulta, conceitos assim que ele adquire não de uma maneira assim, né, científica, conceitos assim de leigos que ouviu uma história ali e outra aqui, né, já com uma ideia pré-concebida de qual técnica ele quer executar. Então a gente tem basicamente dois tipos de cirurgia bariátrica, né, que é a cirurgia de sleeve e a cirurgia de capela ou bypass. E o médico, o cirurgião, ele vai avaliar vários aspectos do paciente, como a idade, como o IMC, qual é o grau de obesidade, como a presença de doenças associadas, para determinar qual a melhor opção de cirurgia para determinado paciente. Então, eu diria que a decisão ela é tomada assim de maneira conjunta, porém a palavra final, com certeza, ela é técnica, ela é do médico, do cirurgião, muito mais do que do paciente. Muito bem. Doutor Rodrigo, o candidato à cirurgia bariátrica, ele precisa passar por um processo que antecede o procedimento, né? A gente chama de a pré-bariátrica. Em que consiste esse processo? O que é esse preparo? É importante que o paciente não pule essa etapa? Sim, com certeza. A alimentação é um momento da nossa vida, né, muito importante. Então, como depois da bariátrica você vai ter uma série de mudanças na alimentação, e a alimentação está envolvida com mecanismos de recompensa, com momentos de lazer, de prazer, o paciente tem que estar preparado sim para essa mudança, que é você comer muito menos. Sim, é um comer muito menos de uma maneira mais natural, mas que vai acontecer o resto da sua vida. Esse preparo então envolve avaliação com psicólogo, com nutricionista para explicar, né, bem corretamente como vai ser essa evolução da dieta no pós-operatório, fisioterapeuta, que vai também avaliar muito a parte pulmonar para reduzir os riscos da cirurgia, né? É uma cirurgia sim muito segura, mas a gente toma todos esses cuidados para minimizar ainda mais os riscos, né?
avaliação cardiológica pré-operatória, avaliação com endocrinologista para corrigir algum distúrbio metabólico, por exemplo, que o paciente pode ter, como hipotiroidismo, né? Pacientes com doenças pulmonares ou asma brônquica, ou até mesmo pacientes tabagistas também passam pelo pneumologista para fazer uma otimização, né, da função pulmonar. Avaliação anestésica com anestesista, avaliação com a enfermeira da clínica, por exemplo, que vai dar uma série de orientações para esse paciente, né? Então, em linhas gerais, é um pré-operatório bem extenso, que não é como outras cirurgias que o paciente vem com o diagnóstico e a gente já indica a cirurgia de uma maneira mais rápida. Então, o paciente que se prepara para uma bariátrica, ele requer um período um pouco mais longo nesse pré-operatório. Muito bom. E a recuperação é muito rápida. Hoje fica quanto tempo depois da cirurgia no hospital, doutor? O internamento é de mais ou menos um dia, 24 horas, né? E a parte mais chata da recuperação é a evolução da dieta, né? A parte física, como assim as outras cirurgias por videolaparoscopia, tem uma recuperação assim bem rápida, né? Agora a evolução da dieta que ela é mais gradual e é o que os pacientes então mais reclamam no consultório. Puxa, olha só, gente, o que é evolução, né? Na área da cirurgia, na área médica, uma coisa incrível mesmo. Pessoal, olha, eu conversei com o Dr. Rodrigo Nitti, que é cirurgião bariátrico, ele faz parte da equipe clínica da Gastroclínica Cascavel, que é uma referência hoje no país todo, né, quando se fala em tratamentos de obesidade, né, em tratamentos seguros, sérios, extremamente referendados aí por excelentes profissionais. Se você gostou do nosso bate-papo, se tem alguma dúvida ainda sobre esse assunto, é muito fácil resolver isso. O Dr. Rodrigo, ele está no Instagram, é bastante ativo, a gente estava conversando há pouco sobre isso, ele responde os internautas também, interage com os internautas, então o acesso é muito tranquilo. Você procura por @dr, né, drrodrigonitti.bariátrica, como está no seu vídeo, e aí você pode também seguir todas as informações e as atualizações deste cirurgião e também da Gastroclínica Cascavel no endereço que está aparecendo aí, tá bom? Doutor Rodrigo, obrigada pelas informações. Eu acho que durante o mês de março vocês vão ter ainda muitas coisas para compartilhar com as pessoas a respeito da obesidade, que é um tema que a gente tem que falar muito, né? Sim. E excelente semana, tá bom? Eu que agradeço, né? Obrigado. A gente vai ficando por aqui, mas não se esqueça, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva para ficar atualizado e receber informações bem novinhas sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Até mais, gente!